Queridos irmãos, olha aqui a irmã Yara Pereira da Silva dizendo: pastor, venha para Pato Branco no Paraná. Eu tenho lembranças muito boas, né? Do grupo de louvor Filhos do Homem, que já cooperou comigo na obra de Deus. Deus proverá, né? Queridos irmãos, eu quero falar sobre oração. Oração eficaz. Nós já sabemos prontamente que a oração é o exercício mais importante do dia a dia do cristão. É através da oração que mantemos contato, relacionamento, direcionamento com o nosso Deus. Coloquei aí durante um período no programa, estava fixado aí em cima: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. São palavras de E.M. Bounds, um pregador fantástico, se não me engano, em inglês ou americano, que disse exatamente isso. A oração é o combustível do avivamento, é a chave do avivamento. A oração é a ferramenta que fortalece o crente. Ore em todo tempo e ore a todo instante. Orai sem cessar, como diz a palavra de Deus. Essa semana nós vamos estar estudando 5 características que precisam estar presentes na nossa oração. 5 características. A gente pode até saber que elas são importantes, mas a maioria não coloca essas características, não desenvolve, não busca estas características dentro da sua oração. Por isso é importante que você nos acompanhe nessa semana. Hoje eu quero falar da primeira característica. Está aqui em Lucas 18, nós vamos ler do 10 ao 14. Lucas 18, do versículo 10 ao 14. Parábola de Jesus contando essa história, disse assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Meu Deus do céu. Orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aleluia! Glória a Deus! A parábola dispensa um comentário nesse momento. Ela é autoexplicativa, ela é muito clara, quando Jesus diz que 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Às vezes o propósito é de orar, mas quando se chega lá, se depara com a vaidade pessoal, como diz o texto. E eu quero nessa manhã falar da primeira característica da oração eficaz. Que característica é essa, pastor? Deixa eu anotar aqui
e eu vou colocar para você aí. A primeira característica da oração eficaz é a humildade. Humildade. Primeira característica da oração eficaz é humildade. Humildade. Oração que não tem humildade, a Bíblia Sagrada diz que Deus resiste. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. A parábola do fariseu e do publicano que acabamos de ler é uma lição só sobre humildade na oração. O propósito é orar. Todos vão ao templo orar, todos vão à igreja orar, todos vão participar do ciclo de oração para orar. Mas será que estão orando mesmo? Será que quando dobramos o joelho, a nossa oração sobe diante de Deus ou ela se transforma num discurso de vaidade, de superficialidade, uma oração sem compromisso, uma oração exaltada, orgulhosa, né? A parábola do fariseu e do publicano, Jesus disse que o fariseu orava de si mesmo para si mesmo. Meu Deus do céu. Orava de si mesmo para si mesmo. O que é isso, pastor? Na oração, ele falava de si para satisfazer a si mesmo. É como se ele orasse apenas apresentando a si mesmo para Deus. Deus, eu sou digno. Deus, eu sou teu servo. Eu jejum. Eu sou maravilhoso. Isso é orar acerca de si para satisfazer a si mesmo. Não tem nada de humildade nessa oração. Nada, né? E amados e queridos, olha, muitos de nós dobramos o joelho, vamos para a igreja com a intenção de orar, com a intenção de adorar. A intenção é essa, mas quando chega lá, você deixa a vaidade tomar conta. Você deixa o orgulho degenerar suas orações, prejudicar a sua adoração, o seu louvor. A pessoa vai para louvar, mas a vaidade toma conta, você acha que é a voz mais linda, que você está abafando. Não faz isso não. Coloca humildade naquilo que você faz. Coloca humildade na tua oração. E o que é humildade na oração está aí na Bíblia. O próprio Jesus dizendo, o publicano estava em pé e nem ousava, não tinha coragem nem de levantar os olhos ao céu. Batia no peito e dizia, Deus, sê propício a mim, pecador. Meu Deus, essa oração está cheia de expressão, de revelação, de manifestação de humildade. Mas deixa eu voltar aqui ainda à falta de humildade. A falta de humildade de algumas pessoas é semelhante à do fariseu. Olha, ele diz, Senhor, eu não sou como os demais homens. Você se acha melhor do que os outros? Quando está orando, você diz isso para Deus? Deus, eu sou melhor do que os meus parentes. Deus, eu sou crente, eu sou teu servo, eu sou ungido, eu sou mais raro do que o ouro de Ofir, eu sou. Não faz isso não. Para de fazer isso. O fariseu dizia, eu sou melhor do que os outros homens. Ele não estava falando aqui na intenção de ser arrogante, mas estava sendo. Ele não estava falando aqui
melhor do que os demais homens, no sentido material, financeiro, bonito, não. Estava falando de espiritualidade. Ele se achava mais santo do que os roubadores, do que os injustos, os adúlteros, e não sou igual nem a esse publicano. Quando nós oramos sem humildade, nós não respeitamos nem quem está de joelho conosco ali na sala de oração. A gente se mede com os outros, se acha melhor pregador, se acha mais cheio de dons. Eu jejum, olha o que ele diz aqui, ó. Aí ele começa a justificar para Deus: eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo quanto ganho, por isso que eu sou melhor do que todos os outros. Teu ministério não é para te qualificar melhor que os outros. Os dons do Espírito Santo não são para te envaidecer e achar que é melhor do que quem não tem dom. Quem fala línguas não se ache melhor do que o que não fala. Quem profetiza não se ache grande coisa sobre aquele que não profetiza. É isso que a palavra de Deus está ensinando. Você está entendendo? Está captando a mensagem aí? Está compreendendo? Faz sentido para você isso, né? Porque às vezes a gente se aproxima de Deus achando que temos direitos, temos méritos, Deus tem que nos atender porque eu tenho dons, eu tenho ministério, eu sou pastor, sou assim com Deus, e Ele vai fazer tudo o que eu pedi. Que eu jejum 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo, sabe? E você se impõe como uma referência de santidade, de escolha, de chamado, de devoção. Sua oração está doente. Sua oração precisa de humildade. Precisa de humildade, né? Veja só isso, meu irmão. Procure entender isso de maneira espiritual para o seu coração, para o seu coração. Porque se a gente for olhar aqui, olha, o que é humildade na oração? O que é humildade? Olha, o publicano nem ousava levantar os seus olhos ao céu. Isso quer dizer, ele se sentia extremamente indigno de se dirigir a Deus. Ele se sentia extremamente indigno de receber qualquer coisa. Humildade é isso. Eu preciso reconhecer que eu não mereço, que eu não posso exigir, que eu não posso, meus irmãos, esperar que eu peça e seja atendido imediatamente pelo Senhor, porque não. Ele não consegue levantar os olhos porque ele reconhece que não é merecedor. E amados, se lembre da frase que eu já disse aqui: graça de Deus é para quem não merece. Se você acha que é merecedor, não receberá graça. Não receberá graça. Graça é favor imerecido. Quando você reconhece e não tem coragem nem de levantar, não tem coragem nem de levantar o rosto, olhar para o trono. Não, você baixa a cabeça. Humildade, baixa a cabeça, se curva, se prostra, se rende, se humilha diante da potente mão de Deus. Coloque humildade. Da próxima vez que você for orar, já entra de cabeça baixa.
Entra de cabeça baixa. Nenhum pai resistirá à tristeza do filho, o olhar triste, o olhar pidão, o olhar que necessitado do filho. Não é verdade? Entra com a cabeça baixa. Olha o que diz mais a história do publicano. Batia no peito. Bater no peito significa reconhecer a sua culpa, reconhecer que não merece, que não pode. Bater no peito é dizer: ó, miserável corpo mortal, pecador, tu não merece. Bate no peito e diz: Deus tem misericórdia de mim, Senhor. Humildade é se despir de toda a vaidade, de todos os dons, de todas as majestades, de todos os lauréis, de todas as tuas características e se humilhar diante de Deus. Oh, irmãos, Filipenses capítulo 2 diz: Filipenses capítulo 2 diz que ele se esvaziou. Ele se despiu da sua majestade. Ele se despe da sua glória para ser o nosso Salvador. Cada vez que você for entrar na presença de Deus, bata no peito como quem diz: quem sou eu? Quem sou eu para merecer? Quem sou eu para me dirigir a ti, Senhor? Para dirigir, aleluia, dirigir a minha palavra, dirigir a ti a minha petição. Quem sou eu, Senhor? Isso é muito importante, irmãos, porque hoje em dia nas igrejas, muitas pessoas têm ensinado, tem pregado, tem ensinado que o crente tem que mandar, que o crente tem que decretar e Deus vai fazer, que o crente tem que dizer: faça, Deus, que o crente tem que chegar: Deus, eu quero, e tem que ser hoje, tem que ser assim, assado. Não faz isso não, irmão. Não faz isso não. Bate no peito e diz: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para te dirigir palavra, pedindo o teu favor para mim? Essa pancadinha no peito diz tudo, aleluia, diz tudo, né? Aí ele diz: ó Deus, meu Deus do céu, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, pecador. Isso significa ser favorável a mim. Olha para mim, atenta para a minha necessidade. Atenta para a minha necessidade. Ser propício a mim. Ser favorável a mim. Tudo tem sido tão contraditório, tudo tem sido tanto na contramão. Se propício a mim, Senhor. Tantas lutas, tantas dificuldades. Se favorável a mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. E ele diz: se propício a mim. Mas ele diz no final: pecador. Pecador. Contrastando com tudo que o fariseu dizia: eu jejum, eu consagro, eu sou melhor do que todo mundo, o publicano, ele assume, diz: eu sou pecador, sim, Senhor. Eu sou errado, eu erro, eu falho, mas sê propício a mim, pecador.
Aleluia. A humildade cancela toda acusação do inimigo. A humildade te coloca no lugar aonde Deus quer te ver para te honrar, para te abençoar. Humildade. Tire toda vaidade, toda arrogância, sabe? Esse negócio de mandar Deus fazer. Deus, eu mando que o Senhor faça, eu permito que o Senhor faça. Senhor, faça agora em nome de Jesus, como quem quer obrigar. O ladrão da cruz, a mão esquerda de Jesus, dizia: tu não é o Salvador? Salva agora a ti e a nós. Ele não estava errado. Jesus era o Salvador e podia salvar eles. Mas a arrogância, a petulância, a pretensão errada fez Jesus ignorar, porque soou como blasfêmia, vitupério. Já o ladrão do lado direito olhou para ele e diz, primeiro olhou para o ladrão e disse: tu não temes a Deus, nem estando debaixo da mesma condenação. Oh, meu Deus. Aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim, sê propício a mim, me dá o teu favor quando entrares no teu reino. Olha o que ele está dizendo: Senhor, eu vou traduzir essas palavras. Senhor, eu sei que tu és rei, tu tens um reino e tu está indo agora tomar posse desse reino. Lembra de mim, sê propício. Não há arrogância nisso, não há ordem, não há argumentação pretensiosa. Ele diz: lembra de mim, sê favorável, não esquece de mim não, quando entrares no teu reino. A esse Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você precisa entender, meu irmão, minha irmã, você precisa entender. Na tua oração particular, na tua oração no teu quarto, só você e Deus, se humilhe, se dispa de toda honra, de toda glória humana que possa haver sobre você, tire suas medalhas, tire suas marcas de honra, de privilégios e diga: Senhor, lembra de mim, sê propício a mim, tem misericórdia de mim. A primeira característica que traz eficácia à oração é a humildade. A humildade. Jonas orava no ventre do peixe, estava atribulado, mas não lembrava dos marinheiros, não lembrou de Nínive, não lembrou das pessoas que estavam sofrendo por causa dele. Nem no ventre do peixe ele teve humildade para dizer: Deus tem misericórdia de mim, eu vou para Nínive, né? A falta de humildade, ela descaracteriza a oração, ela desautoriza as palavras da oração, desautoriza. E há uma escola moderna de pregadores ensinando os crentes a mandar, decretar, dar ordem. Deus, o Senhor vai fazer agora, se ele não fizer, eu rasgo a Bíblia. Se o Senhor não fizer agora, peraí, irmão, você é o servo e ele é o Senhor. Não é ele, o Senhor, que vai fazer a tua vontade, é você que vai fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. Então receba esta palavra essa manhã. Deus quer falar conosco
de uma maneira muito, muito especial. Muito especial, tá? Eu quero que você coloque essa característica hoje na sua oração. Próxima vez, já, quando você for orar, Senhor, tem misericórdia de mim. Quem sou eu, Senhor? Para me aproximar de Ti. A rainha Esté ficou na porta da sala do rei, até que ele estendeu o cetro. Aí ela entrou, tocou no cetro, e o rei disse: pede-me o que queres, porque até metade do reino eu te dou. A humildade será premiada, será galardoada, a humildade será recompensada. Só para terminar esta palavra, Jesus diz assim, este publicano foi justificado para a sua casa, mas o fariseu não, porque já era justo aos seus próprios olhos. Anota isso aí e vamos viver a palavra de Deus. Queridos e amados, eu quero, glória a Deus, orar nesse momento, agradecer. O nosso programa vai terminar agora, eu tenho que resolver várias coisas já, mas o Senhor é bom e maravilhoso nas nossas vidas. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te dar graças, Deus. Quero te louvar, meu Deus, por tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Tu tens sido tão bom para conosco, Senhor, que não há palavras como expressar ou te agradecer. Por isso estamos aqui. A nossa vida dedicada a Ti é a mais importante expressão da nossa gratidão. Recebe o nosso louvor, nos dá humildade, nos dá humildade, nos dá humildade, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos e amados, vamos ficando por aqui na paz, na graça do Senhor.